Boa noite, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Prepare-se para um mergulho nas últimas notícias que vão agitar o cenário nacional. Na terça-feira, 29 de agosto, o presidente Lula faz uma indicação surpreendente para o STJ. E isso é apenas o começo. A violência invade o esporte com um ataque chocante a um ônibus de time. Além disso, a Advocacia Geral do Senado traz uma reviravolta política crucial. E falando em política, Lula propõe uma nova pasta que pode mudar o jogo para pequenas e médias empresas. Então segure firme, pois o Luna News está prestes a começar. Vamos nos aprofundar em cada uma dessas histórias. Na terça-feira, Lula surpreendeu ao indicar a advogada Daniela Teixeira para uma vaga no STJ destinada à OAB. Um grupo de torcedores do Fluminense atacou o ônibus do Botafogo, lançando uma sombra sobre o esporte. E a Advocacia Geral do Senado deu luz verde para acordos de colaboração na CPMI do 8 de janeiro. E como se isso não bastasse, Lula propõe uma nova pasta para impulsionar pequenos e médios negócios. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. Na terça-feira, 29 de agosto, o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, fez uma indicação que atraiu a atenção de muitos. A advogada Daniela Teixeira, de 51 anos, foi a escolhida para a vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Daniela Teixeira, que se destacou como favorita desde a formação da lista tríplice pela Corte na semana passada, é uma figura de destaque nesse cenário. Sua nomeação era amplamente esperada, trazendo uma possível mudança para o tribunal. A indicação de Daniela Teixeira marca um passo importante no contexto da representatividade de gênero. Ela é a primeira mulher a ser escolhida para o STJ desde 2013, quando a ministra Maria Regina Helena foi indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Vale ressaltar que o presidente Lula ainda terá a responsabilidade de indicar mais 2 nomes para o STJ. Atualmente, o tribunal é composto por 33 ministros, com apenas 6 sendo mulheres. A escolha de Daniela é uma resposta à pressão por maior diversidade nas indicações do Poder Executivo. A trajetória de Daniela Teixeira até aqui é notável. Sua nomeação traz à tona não apenas seu currículo e conquistas, mas também seu compromisso com a advocacia e sua habilidade em conquistar apoio. Mestre em Direito Penal pelo IDP, ela desempenhou papéis significativos na OAB, tanto a nível nacional como distrital. Não obstante sua experiência jurídica, Daniela Teixeira também se envolveu em debates políticos, incluindo um episódio marcante em que discutiu com o então deputado Jair Bolsonaro em uma audiência sobre cultura de estupro. Essa troca de palavras ressoa até hoje, enfatizando seu posicionamento corajoso e independente. A jornada de Daniela Teixeira ilustra a importância de vozes diversas no cenário jurídico e político do Brasil. Sua nomeação, caso aprovada, pode marcar um novo capítulo no judiciário do país, onde mulheres ganham espaço e influência em posições de poder e decisão. Este é um desenvolvimento significativo que continuaremos acompanhando à medida que se desenrola no cenário político e jurídico do Brasil. Uma cena de violência abalou o cenário esportivo nesta terça-feira. Um grupo de torcedores do Fluminense atacou o ônibus que transportava a delegação do Botafogo rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, de onde a equipe partiria para a Argentina, onde tem um importante jogo na Sul-Americana. O incidente aconteceu em um momento delicado, com o embarque do Fluminense também ocorrendo nas proximidades. Torcedores do Fluminense organizaram um ato de recepção ao seu time, enquanto o ônibus do Botafogo foi atingido por uma pedra e até mesmo copos de cerveja. A ação foi rápida, e apesar do susto, o atacante Carlos Alberto, que estava próximo à janela atingida, não sofreu ferimentos graves. O clube imediatamente acionou policiais militares para verificar o estado do ônibus e garantir a segurança da delegação. Diante desse incidente lamentável, ambos os clubes se pronunciaram. O Fluminense emitiu uma nota oficial repudiando a violência, afirmando seu compromisso contra qualquer forma de agressão no futebol.
O Botafogo, por sua vez, respondeu ao Fluminense enfatizando a importância do posicionamento responsável e da intolerância a atos violentos, tanto no esporte quanto na sociedade. Importante ressaltar que a integridade física dos jogadores e de todas as pessoas envolvidas no esporte deve ser sempre preservada, independente da rivalidade clubística. Ficamos na torcida para que episódios como este não voltem a se repetir, garantindo um ambiente saudável e seguro para todos. Uma recente decisão da Advocacia Geral do Senado trouxe uma importante reviravolta no cenário político. Foi concluído que a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os acontecimentos criminosos do dia 8 de janeiro, tem a possibilidade jurídica de celebrar acordos de colaboração premiada. O parecer entregue ao presidente da comissão, deputado Arthur Maia, destaca que a CPIS possuem competência para ajuizar ações de improbidade e, portanto, também podem firmar acordos de colaboração premiada em consonância com as mesmas ações. O documento ressalta que a participação do Ministério Público é fundamental nesse processo. O parecer elaborado pelos advogados do Senado enfatiza que aqueles que contribuírem com os trabalhos investigativos da comissão têm o direito a benefícios de colaboração premiada, conforme previsto na legislação. Além disso, é destacada a autonomia das comissões parlamentares de inquérito para propor acordos de leniência. Embora o parecer traga essa possibilidade, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, expressa sua percepção das dificuldades que envolvem a implementação de delações premiadas no âmbito legislativo. Ele destaca que a capacidade de modificar penas não está nas mãos da comissão e ressalta a complexidade do processo. De fato, a ideia de acordos de delação premiada na CPMI traz uma nova dimensão às investigações. A cúpula governista da comissão estuda a possibilidade de oferecer reduções de penas a investigados que contribuam com informações e provas, visando aprofundar a apuração dos atos de 8 de janeiro. Um dos alvos da possível delação premiada é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele está sob investigação por seu suposto envolvimento nos atos de invasão das sedes dos três poderes e também é alvo de uma operação da Polícia Federal que apura dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Acompanharemos de perto o desdobramento desse novo cenário político e as implicações que ele pode trazer para as investigações em curso. O cenário político ganha novos contornos com a recente proposta do presidente Lula. Nesta terça-feira, durante uma live, ele revelou sua intenção de criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Essa medida, que pode aumentar para 38 o número de ministérios em seu governo, surge às vésperas da aguardada reforma ministerial, que busca fortalecer o apoio ao governo no Congresso Nacional, principalmente entre os partidos do Centrão. Lula destacou que a criação dessa nova pasta terá um foco crucial: atender às necessidades das pequenas e médias empresas, cooperativas e empreendedores individuais. Essa medida visa proporcionar a essas entidades acesso a crédito e oportunidades, estimulando o crescimento econômico. Com a possível criação desse 38º ministério, Lula se aproxima do recorde de número de ministérios, rivalizando com o segundo mandato de Dilma Rousseff. Essa proposta, junto com outras mudanças na esplanada dos ministérios, busca consolidar a base de apoio do governo, mas também gera debate sobre a eficácia e eficiência administrativa. Em relação à tributação de super-ricos, Lula defendeu fortemente a necessidade de reformas. Ele apontou para a presença de estratégias de elisão fiscal utilizadas por indivíduos que buscam evitar o pagamento de impostos. Nesse sentido, o presidente enviou propostas ao Congresso Nacional para alterar a tributação de fundos exclusivos e fundos offshore, com o intuito de garantir uma arrecadação mais equilibrada e sustentável. A visão de Lula é clara: é hora de reequilibrar o sistema tributário, assegurando que os mais ricos contribuam de forma justa e proporcional. Ao mesmo tempo, o presidente ressaltou que é necessário inverter a lógica de impostos, de modo a favorecer os mais vulneráveis. Lula também anunciou seus planos de viagem a São Paulo e Minas Gerais para discutir investimentos. Essa iniciativa demonstra sua busca por cooperação mesmo em estados governados por opositores políticos.
O presidente enfatiza a importância da participação de líderes estaduais nas discussões sobre investimentos federais, visando uma abordagem colaborativa. Além disso, Lula falou sobre a possibilidade de uma moeda comum entre os países do BRICS, ressaltando a importância de ter uma moeda de negócio para impulsionar o comércio entre essas nações. Essa proposta visa fortalecer o comércio em detrimento do dólar, vislumbrando uma maior independência econômica. Continuaremos acompanhando de perto esses desdobramentos que impactam o cenário político e econômico do país, buscando entender as implicações que essas medidas podem trazer para o Brasil. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.